pessoal, ao podcast Robora, nosso primeiro episódio, que nasce com o intuito de estabelecer uma relação entre saúde, performance, trabalho, empreendedorismo, tentando ajustar aí essa fórmula matemática complicada, buscando sempre trazer junto da gente pessoas experientes em cada área, médicos especialistas e tentando ser uma pílula de reflexão para vocês, para chamar a atenção de vocês sobre o longo prazo. Longo prazo na atividade profissional de vocês, longo prazo do estado fisiológico de vocês. E desde já, por favor, ajuda a gente, é o nosso primeiro episódio aqui. Curte, compartilha, segue a gente, manda mensagem pra gente, tá ok? Tema de hoje é hormônios, então a gente vai falar de exercício físico, de estresse, de obesidade. E eu estou aqui com a doutora Paula Perches, com o doutor Pedro. Eu sou suspeito para dizer porque ambos foram meus professores, foram meus preceptores. De antemão, muito obrigado pela presença de vocês, viu, doutores? E para começar, queria começar falando sobre ansiedade, doutora, no sentido de esse ritmo acelerado que a gente vive, para o pessoal entender um pouquinho com essa epidemiologia alta de ansiedade, de quadros, o que a ansiedade faz nas questões hormonais, nas pessoas, assim, no geral? Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Robora. Victor, muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. O estresse, ele vai causando, hoje em dia, o sedentarismo, o ambiente que não proporciona um descanso, muitas coisas, excesso de tela, aquele ritmo acelerado, né? Faz com que ocorra uma alteração hormonal. Então, muito aumento de cortisol, principalmente. Então, o cortisol em níveis elevados altera a glicemia, né? Podendo aumentar a resistência insulínica também, podendo levar a quadros aí de diabetes, né? Associado a isso, também o cortisol pode levar a uma diminuição dos hormônios sexuais, né? Então, pode levar a uma diminuição, ele atua inibindo o GNRH, que diminui testosterona, estradiol nas mulheres, né? Testosterona nos homens. O GH, ele também pode diminuir o GH, que é o hormônio de crescimento, e alterar o sono também. Isso diminui melatonina. Então, gera toda alteração aí nesse ritmo normal dos hormônios, né? Parece que é uma coisa simples, às vezes, ou as pessoas deixa de levar em conta esses pequenos hábitos do nosso dia a dia e no final das coisas acaba provocando questões sindrômicas no corpo da pessoa que as pessoas às vezes nem se dá conta de tanta coisa que vai acontecendo, né, doutor? Com certeza. É, Aproveitando o gancho aí que a doutora Paula falou em relação ao sono, né? A gente sabe que quando a gente tem uma noite mal dormida, a gente tem uma bagunça nos hormônios, né? Os hormônios da própria saciedade, a gente vão ter uma diminuição desses hormônios, a gente vai ter um aumento do apetite, né? E tudo isso levando a ganho de peso, além das alterações, hipertensão, diabetes, dislipidemia, todos os fatores de risco para uma doença cardiovascular aí. E isso está muito relacionado, né? Então, os bons hábitos é onde a gente deve começar a cuidar da nossa saúde realmente. E em tempos de transformações rápidas ou demandas urgentes, o paciente muitas das vezes, ou a gente mesmo, precisa ou quer que as coisas sempre aconteçam no curto prazo, e isso óbvio que gera ansiedade dentro do que vocês estão dizendo, mas eu queria que se vocês conseguissem pontuar, e se é que tem, uma diferença desse estado de ansiedade, essas coisas, em relação ao corpo da mulher, com relação ao corpo do homem, ou se isso normalmente não tem tanta diferença. O estresse crônico, ao qual as pessoas têm se submetido atualmente, faz com que você tenha uma diminuição realmente dos pulsos do GNRH e uma diminuição dos hormônios sexuais. Então, no homem, ele vai estar acontecendo um hipogonadismo, que muitas vezes está relacionado também ao excesso de peso, gordura visceral, e na mulher, muitas vezes, é relacionado também
há uma diminuição aí dos hormônios sexuais da mulher. Uma Certo. mulher, por exemplo, que se submete a um estresse crônico, que muitas vezes não tem uma ingestão calórica adequada, ela pode ter períodos de amenorreia, assim como uma mulher obesa, que vem com essa gordura visceral, ela pode ter uma maior chance de um ovário policístico e anovulação. Então, acho que a gente pensando no estresse aí, o Uhum. estresse levando a um excesso de peso, um Uhum. hipogonadismo no homem e uma anovulação na mulher, Tá. mais associada à síndrome de ovário policístico. Agora, quando o paciente tem um estresse com uma diminuição da ingestão calórica, os dois vão sofrer aí um Hum, hipogonadismo, perfeito. tá? Dentro do que o doutor disse, uma coisa que vocês têm que ficar atento e não deixar de valorizar é a questão de que as pessoas acabam, doutor, sempre desejando o fármaco. Não que o fármaco não é fundamental nessa caminhada de ajuste fisiológico, mas como o doutor disse, doutor, a mudança de estilo de vida é o que acaba sustentando todo esse processo, né, doutor? Com certeza, as drogas, elas com boa indicação, elas vão ter seu papel, mas a mudança de estilo de vida é onde tudo começa, né? Então a gente utiliza os fármacos realmente para controlar fatores de risco, né? Mas a gente sabe que os piores fatores de risco que a gente tem é o sedentarismo, é uma dieta inadequada, é a falta de sono, é o estresse, como a gente falou. Então, essas coisas que são tão difíceis da gente controlar, é onde mais a gente tem que focar num atendimento aí para tentar melhorar a nossa homeostase hormonal, que tudo que a gente tem dessa homeostase pode ser alterada por maus hábitos, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, como a Paula falou, do hipogonadismo funcional que a gente pode ter, isso basta ficar sem dormir, que a gente pode ter isso, né? Basta você ter uma dieta com mais fatores lipídicos, uma dieta inflamatória, tudo isso pode atrapalhar nesse sentido, né? Então, é uma junção de bons hábitos para a gente conseguir melhores resultados, até pensando, né, em ter uma atividade física regular, em ter uma performance melhor na atividade física, né? Tudo isso tem que ser dosado. Maravilha, doutor. Eu vou entrar um pouco na questão da obesidade, tá? Primeiro que é alarmante os dados de obesidade, que o último dado que eu vi de 2024 54% das pessoas com sobrepeso no Brasil e o índice de obesidade na casa de 24%. E o que eu acho um contraponto doido é que o mercado fitness nunca foi tão grande como é hoje, né? É um negócio que esse contrassenso é uma coisa doida dos tempos de hoje. Mas sobre a obesidade em si, doutor, como que a gente poderia definir o estado fisiológico e o que isso pode acarretar a pessoa que está nesse estado metabólico? Hoje vivemos uma pandemia da obesidade, né? Pelo ambiente obesogênico, então é a poluição, Hum, o excesso de agrotóxicos, o sedentarismo, que cada vez maior, uhum, né? Hoje em dia uhum, as pessoas andam menos até no trabalho, ficam muito mais sentadas, as crianças têm maior tempo de tela. Então, todos esses fatores trazem hoje um ambiente obesogênico para a população. uhum. Então, a obesidade realmente estamos vivendo uma pandemia de obesidade. E a gente teve uma mudança relativamente recente nos conceitos sobre obesidade, que há pouco tempo atrás a obesidade não era enxergada como uma doença, né? Era enxergada como uma coisa, um estilo de vida ruim que a pessoa tinha. Hoje não. Uhum. Hoje a gente entendendo a obesidade como doença e tratando de uma forma mais assertiva isso,
A gente não usa mais o termo, por exemplo, medicações para emagrecer. A gente usa tratamento anti-obesidade. Então, o conceito é completamente diferente, que a gente entende que a obesidade, ela pode gerar mais de 70 alterações patológicas no corpo, desde articulações, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos e por aí afora, aumento do índice de câncer e por aí afora. Então, com certeza, é uma coisa que a gente precisa atuar de uma forma assertiva, né, para a gente conseguir combater essa pandemia que está sempre crescente o nosso ambiente obesogênico. A obesidade era classificada pelo índice de massa corpórea, acima de 30 quilogramas por metro quadrado, peso pela altura ao quadrado. Atualmente, a gente tende a classificar a obesidade através de medidas de circunferência abdominal, relação cintura-quadril, e associado ao aumento do percentual de gordura corporal. Então, hoje a gente consegue ter a obesidade como classificada como pré-clínica e clínica, quando já tem alguma doença associada. Certo. Então, a gente tem a esteatose hepática, o diabetes. Então, já são doenças relacionadas à obesidade, que vêm na verdade, consequências da obesidade, né? E uma coisa muito, na parte prática, essa classificação, é que a gente precisa entender que uma obesidade clínica, ela necessariamente precisa ser tratada medicamentosamente, porque a gente precisa de um resultado mais rápido nesse perfil de paciente porque ele está muito exposto aos malefícios da obesidade. Perfeito. Então, essa. E hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás para conseguir atingir esses objetivos. É um jeito interessante de a gente ver, até na nova diretriz, classifica a obesidade como uma doença crônica, recidivante. É isso que eu ia dizer, doutora. Eu ia dizer isso. E assim, e isso volta no que o doutor Pedro disse, no sentido da importância da mudança de estilo de vida associada à farmacologia, porque ela é crônica, progressiva e recidivante. Então, às vezes, a questão dela ser crônica é uma preocupação, mas a questão dela ser recidivante é o que deve acionar o alarme para os pacientes, né, doutora? Eu sempre falo para os pacientes, depois que você perde peso, você tem que ser vigilante do seu peso. É como se fosse uma escada rolante ao contrário. Você vai ter que ter um esforço ativo para manter aquele peso perdido. Legal, doutora. Então, é muito importante continuar o tratamento aí na manutenção e pensar que o corpo entende, perdas de até 3% do peso, o corpo já reduz o metabolismo basal e aumenta mecanismos de fome. Então, o corpo está em estado de tentando voltar aquele peso por longos anos, né? Por uma média aí de uns 5 anos. Então, você tem que ser vigilante do peso mesmo. E por isso que aí entra de uma forma muito importante, né, a prática da atividade física, né? Principalmente a gente estimula muito os exercícios resistidos, né? Para esse paciente que quando a gente começa um tratamento para a obesidade, com o objetivo de perda de peso maior que 5%, até mais se o paciente conseguir, a gente sabe que o paciente vai perder também massa muscular. Certo. Então, a gente precisa fazer uma dieta hiperproteica, fazer as atividades físicas, priorizando exercícios resistidos para tentar minimizar essa perda, porque isso vai ter consequência nessa manutenção do peso perdido. Perfeito. Entendi. Legal. Não tem como de a gente falar de obesidade sem falar dos agonistas de GLP-1. E aí eu queria entrar nessa questão de semaglutida, tirzepatida, Mounjaro e Ozempic, como o pessoal muito fala. E eu queria que vocês falassem um pouco como que estão a implicação desses medicamentos segundo a nova diretriz de obesidade, doutor. Então, eles são as medicações mais efetivas aí que a gente consegue perda de peso em média, né? Ou seja, mais de 50% dos pacientes que usaram a semaglutida conseguiram perder cerca de 14, 15% do seu IMC.
e da tirzepatida isso passando de 20%, chegando a Caramba. 24%. Então, são níveis de perda de peso que são comparáveis a uma cirurgia bariátrica. Caramba. Então, hoje em dia, a gente tem uma mudança em vários conceitos que a gente não conseguiu obter esses resultados tão empolgantes antes de ter essas medicações. Lógico que o uso delas tem que ser com acompanhamento médico, Isso é muito importante, você reiterar mesmo, doutor. porque a gente vê hoje vários abusos, né, do uso dessas medicações. Agora a gente tem a necessidade de retenção de receita, isso foi uma medida muito importante que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia impôs, de obesidade junto, né, a ABESO, para tentar inibir essas más práticas, né, que a gente sabe que muitas vezes a gente vê o paciente inseguro em iniciar essas medicações justamente por essas questões que eles ouvem, eles têm acesso à medicação por meios não próprios, né? E isso deixa o paciente inseguro e realmente ele não deve usar por esses meios, obviamente, sempre com acompanhamento de um profissional especialista em obesidade. Apesar de polêmico, eu queria reiterar isso que o doutor disse, porque assim, a gente está dentro da área médica e por ter a epidemiologia já é muito alta, mais de 50% da população tem sobrepeso. A obesidade, ela é muito grande. E a gente, dentro da área médica, muitos profissionais acabam entrando nesse mercado. E eu até vi um post que o Dr. Pedro fez essa semana em relação à turma importar, doutor, do Paraguai e trazer as coisas conforme for indo. Esse é um alerta que vale muito, porque o especialista é quem vai fazer a dosagem e numa vez que ela é recidivante, como que fica tudo isso? É meio doido as pessoas pegarem de qualquer forma, de qualquer jeito, né, doutor? Porque a patente do medicamento ainda não foi quebrada. Então, apenas Perfeito. uma empresa pode produzir a semaglutida e a tirzepatida. Então, é ilegal você produzir por outras formas e vender, né, em consultório. Isso realmente não é uma prática que nós aconselhamos, a Sociedade Brasileira de Endócrino não aconselha isso. E todos os estudos que a gente tem de segurança dessas drogas, que elas são completamente seguras para o uso, elas não são drogas que fazem mal, elas ajudam na saúde do paciente obeso, então elas diminuem mortalidade cardiovascular, elas diminuem inflamação, diminuem várias outras doenças relacionadas à obesidade, por exemplo, ela diminui a inflamação numa artrite reumatoide, são várias as ações. Todos esses dados de segurança não podem ser extrapolados para uma medicação manipulada, que a gente não sabe a procedência nem a pureza dessas medicações. Então, o paciente que usa essas medicações, ele está sob o risco, ele não tem segurança, não pode ser extrapolado o efeito de uma semaglutida, de uma tirzepatida, que a gente tem nos estudos para essas medicações manipuladas. Então, isso é um alerta realmente que a gente deve fazer para evitar ao máximo o uso dessas vias paralelas de consumo. Ótimo. E eu vou levar um pouco agora o assunto pro endurance, para o cotidiano nosso do pessoal. E eu ia perguntar para vocês a questão de que tem alguns atletas amadores, profissionais alguns, mas o que é mais doido, os amadores, usando a tirzepatida para ganho de performance. E aí, doutora, se a senhora pudesse explicar o porquê, os riscos, e se é que tem benefícios nisso também, para a gente. Se a gente for pensar ali na semaglutida, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir a ingestão alimentar, melhorar a sensibilidade insulínica, diminui a fome, aumenta a saciedade. A tirzepatida já vem com a ideia que ela vai o quê? Ela vai queimar gordura no tecido adiposo e levar essa gordura para ser oxidada no músculo. Então, você diminuiria aí o gasto de glicogênio, talvez você conseguisse mobilizar a gordura visceral e ter uma melhor... Realmente, ela tem uma diminuição de gordura visceral, Certo. mas eu acho que você cairia tudo nisso. Você tentar manter um estereótipo, de determinada modalidade do esporte. E isso poderia ser prejudicial para o atleta? Sim. A ponto dele não ingerir a quantidade adequada Certo. de calorias que ele precisa
para poder ter realmente uma recuperação muscular, e ele poderia entrar aí num quadro maior de estresse, até uma síndrome RED aí, que a gente vê bastante, né? Que é o exercício extenuante com pouca ingestão calórica e ele começa a perder performance. E o que você disse é uma coisa que você tem toda a razão, e aí não tem a ver com a experiência própria de convívio. O atleta amador, ele sofre desse negócio de ele querer manter o estereótipo, né? Eles têm uma grande incidência de transtornos alimentares, pelo fato de ter que manter o corpo para determinada modalidade de esporte, né? Muitas vezes. A gente fala que o tirzepatida, por agir, o análogo duplo, né, por agir no GIP, a gente fala que ele aumenta a flexibilidade metabólica, que seria esse uso de uma fonte de energia paralela, que seria da lipólise, fornecendo os ácidos graxos livres, e isso poderia servir como combustível. Talvez esse seria o Entendi. raciocínio, né? Mas junto com isso vem todo o efeito, que ele diminui o apetite e tal. Então, né, não tem essa aprovação desse uso da medicação. É perigoso, que a gente sabe da tirzepatida, que ela é uma medicação potente, né? Então, pode até levar a RED síndrome, né? Que é a Relative Energy Deficiente, que é o atleta que acaba tendo uma ingestão inadequada, não suficiente para as atividades que ele faz. Então, ao invés do exercício ter que todos aqueles fatores positivos que a gente fala, de aumento da testosterona, aumento de ganho de massa muscular, melhora na inflamação vascular, a gente vai ter exatamente o contrário, né? Que a gente vai acionar vias catabólicas, né? Porque o corpo vai ter que se virar para fornecer energia, porque o paciente não está conseguindo, o atleta aí não tá conseguindo adequar o nível, né? Ele está fazendo Como um se ele déficit entrasse calórico. num estresse crônico, né? Com excesso de cortisol. O excesso de cortisol diminui o GNRH, diminui testosterona, estradiol na mulher. Ele também vai ter uma diminuição do GH, com catabolismo proteico. E é doido que a performance, a autonecessidade da performance supera tudo isso, né? De uma forma. Vocês têm aí anos de experiência. A minha agora, curiosidade pessoal. Hoje em dia. Eu acho que você tem mais experiência. Não, mas eu falo assim, a minha dúvida é assim, se hoje em dia o pessoal consome muito mais do que há 10 anos atrás, por exemplo, que eu falo assim, e o doutor falou da testosterona, e isso também é uma coisa que acaba sendo muito frequente, não só nas academias, no endurance Em também. busca de performance. Isso, o hormônio, o hormônio renal da Eritropoetina. a eritropoetina. Eles fazem uso, né? A Para eritropoetina aumentar. eles usam muito. Vai Eles aumentar usam a muito. hematócrito, isso vai aumentar Exatamente. a VO2 dele. Mas isso é uma coisa de 5 anos atrás? Ou é uma coisa do agora, mais assim? A percepção que vocês têm. Eu tenho percepção do agora. Eu Mas o vejo que é agora? uma coisa que extrapolou, né? Eu acho que o acesso a essas coisas parece talvez esteja mais simples, né? Eu acho que o pessoal confunde muito a saúde, o exercício, com aí vira um quadro que, né, a Paula falou, de uma preocupação excessiva com estética, e aí começa a se confundir. E a gente tem aliado a isso também alguns profissionais, né, que orientam de uma forma inadequada um paciente que está ali buscando informação e acaba fazendo uso das substâncias em doses anabolizantes, que a gente sabe todos os prejuízos, né? A gente tem estudos muito clássicos hoje que mostrou claramente que o uso de anabolizantes aumenta o risco cardiovascular. Eu vi um post do Dr. Pedro, do cardiologista, Pedro, que você tinha dito. Eu não vou lembrar o nome do estudo, mas o estudo dizia o seguinte, que em pacientes obesos foi comparado com a testosterona baixa. A comparação foi aplicação de testosterona em gel, uso de liraglutida
e o uso de gonadotrofina. Desses três, quem mais aumentou o índice de testosterona foi a liraglutida, É, porque eles associavam que o problema, a base disso, era era a a obesidade. obesidade. Isso é uma coisa que eu achei muito A legal. obesidade, a gordura visceral é inflamatória. A gordura que se acumula na região abdominal, ela produz vários fatores inflamatórios e isso já gera uma diminuição da testosterona. Então, ele entra naquele hipogonadismo funcional, igual o Dr. Pedro falou. Então, você perde peso, você reverte o eixo. Isso é Isso, Ele uma coisa volta a que vale a produzir. pena a pessoa ficar atento, e gente. isso é uma coisa que a gente vê frequentemente no consultório. Paciente obeso, com a testosterona baixa, e a gente tenta estimulá-lo, que espera um pouco, que vai melhorar, que vamos tentar melhorar os hábitos de vida, melhorar a alimentação, fazer atividade física, usar alguma medicação para te ajudar a perder peso, e geralmente a gente consegue estabelecer o eixo. Tá. Existem algumas situações que realmente você pode repor a testosterona nesse paciente para dar uma, um up inicial, para que ele, às vezes, ele está naquele quadro de fadiga crônica, Exato. naquela inércia, então não seria completamente errado, mas a gente sabe que isso tem que ser feito por um intervalo de tempo mais curto, com doses fisiológicas da testosterona. Pensando também na fertilidade, né? Que você diminui a fertilidade se você faz a reposição da testosterona. Efeito de treinamento agora. Intenso ou overtraining, que acaba às vezes acontecendo muito. Qual seria a implicação do overtraining ou desses exercícios, desses treinamentos extenuantes no cortisol, ou na testosterona, ou no GH? Como que funcionaria isso, doutora? A mulher Ah, atleta que tem uma ingestão calórica inadequada, tá. então o que ela vai ter? A tríade da mulher atleta, né? Uma ingestão calórica inadequada, daí ela vai entrar em amenorreia, porque ela não tem a leptina, que é produzida no tecido adiposo, que estimula o GNRH. Então, já diminui Perfeito. o estímulo dos pulsos de GNRH. Com isso, diminuição do estrogênio, Tá, progesterona, anovulação e amenorreia. entendi. E depois, o osso precisa muito do estrogênio. E ela começa a ter o quê? Uma osteoporose, osteopenia, e pode vir a ter uma fratura por estresse. Então, isso daí é o que ocorre na mulher. Com excesso de treino, associado a uma ingestão calórica inadequada, então ela entra no estresse. O corpo entra num estresse constante. Eu e a Ká, a gente tem uma amiga que nesse momento teve uma fratura por estresse. Acho que foi tíbia. Eu acho que foi tíbia, não tenho certeza, mas acho que foi tíbia. E ela corria, e ela provavelmente, eu não sei se ela estava em algum tipo de dieta. Agora que você está falando que eu lembrei da... E daí você tem que fazer o quê? Você tem que voltar tudo, né? Ensinar o atleta a se alimentar adequadamente, ter o descanso, dar uma pausa nos treinos, aí ela vai ter que se recuperar, né? 3 meses ela vai ficar sem correr, ela tá com essa prescrição lá. E fazer a reposição adequada, né? Que o E no treino, né? homem, Pedro? O treino ele vai ter o efeito positivo na produção ele vai ter um estímulo agudo na produção de cortisol, de testosterona, estimular esses hormônios, GH. mas o cortisol de uma forma aguda, assim como o GH, ele vai ajudar a fornecer substrato para o músculo, a via não glicolítica. Tá. Então, ele é importante no o estresse relacionado ao exercício. O problema é quando se torna uma coisa crônica e exacerbada, que aí se fica um efeito no cortisol crônico. E isso vai levar aos efeitos catabólicos, ou seja, o paciente, em vez de ganhar musculatura, ele começa a perder e começa a fazer um estado de fadiga muscular. Aí ele vai ter mais cansaço, está associado Gordura visceral. a lesões, ele vai perdendo massa magra, ele vai diminuir seu metabolismo basal, facilita ele ganhar peso. Então aí ele entra é uma coisa que tem que ser dosada, né? Isso vale de atenção, gente, porque o pessoal que eu convivo, eu falo porque eu também, a gente vai fazer uma corridinha ou outra,
Gente que às vezes a gente se Corridinha. preocupa com pace, às vezes e distância, né? Mas é que realmente tem um pessoal que uso de umas estratégias muito doidas e acabam esquecendo dessas coisas aí, né? E é uma questão de Exato. orientação também, muitas das vezes. Até eu queria aproveitar para expressar minha admiração por você e pela Camila, Poxa viu? vida! Vocês são inspirações para nós, né, de Grandes, atletas, são grandes maravilhosos. atletas aí que Exato, Caramba, é. você sabe que eu tenho que ter um suporte psicológico muito forte lá em casa, porque a minha mulher, a excelentíssima, ela vai para as provas e ela consegue ter um desempenho superior ao meu, Paula. Ai, E aí, Paula, a piada lá em casa mas é um eu... bullying pesado lá em casa, isso aí. Isso aí é um bullying. Né, senhorita? Legal. Fala, você vai, eu não vou pra brincar, ela fala, e às vezes, É demais mas valeu, mesmo, Paula. orgulho de Mas admiração. vocês já corriam ou vocês começaram a correr há pouco tempo? Como que sempre foi pra vocês? Ai, eu sempre corri pouco, mas faz anos, né? Não, mas corre, mas corre. eu corro. E sempre treinou. Sempre treinei. Nossa, sempre gostei muito de treinar. Pedro Sempre treina, gostei. tem um modelo famoso aí de Ah. tênis, vamos citar mais aqui, mas ele tá no 27 agora. Eu fui olhando meu armário em casa, eu nem vou me desfazer dele, que eu tenho o número 15. Poxa Nossa, vida, já cara, tenho- já tem um tempo já. Já tem alguns anos que a gente tá nessa pegada, mas assim, Aham. sempre de uma forma bem recreativa Sim. mesmo, nada a nível de competição de como performance. vocês, né? Agora que a gente, às vezes a gente brinca numa competição Faz ou uma- outra, mas é bem, de uma forma bem recreativa mesmo, E- respeitando os limites aí. Mas é gostoso, que modula muitas outras coisas, né, Nossa, Sim, doutora? eu acho a gente que- estava vindo para cá Hum. e eu falei, Pedro, a gente vai lá, eu acho que vai estar tudo organizado. Ele falou, claro, o cara é ultramaratonista. Então, então Sim. não, e na verdade isso vai para outros aspectos da vida, né? Então você consegue se organizar nos estudos, no trabalho, você acaba sendo uma pessoa mais Favorece organizada, muito, Sim, assim, que né? você sabe a disciplina que precisa ter em tudo, né? Sono, alimentação, dieta, estudo, uma vida com poucos excessos para você fazer uma maratona, né? Isso não é para qualquer um. A pessoa tem que se dedicar mesmo, ter objetivo. E o Então, legal é que a gente acaba reflete em todas as e a gente áreas, acaba assim. conhecendo pessoas assim também que estão nesse meio e que acaba fortalecendo, porque é difícil a gente manter o treinamento na longitudinalidade por muito tempo. Tem vezes que dá uns desânimo que, nossa, ou lesão que também às vezes Sim. acontece, né? Mas saiba que vocês inspiram muitas pessoas. Poxa, doutora, com valeu. certeza. O que a Valeu. gente estava falando é que isso, levado para o lado profissional, é a mesma É a assertividade. mesma, Então, Você sabe é que uma o consequência. principal patrocinador das provas de triatlon do Ironman, não à toa, é um banco. E eu morei muito tempo em São Paulo. E lá, no ambiente do mercado financeiro e tal, tem o lado bom, obviamente, da atividade, das coisas, e tem o lado ruim também, porque é um ambiente onde a turma busca performance a todo custo. Isso vale, obviamente, para o trabalho, né, no ambiente financeiro. Mas, e dentro do que você disse, doutora, a prática do endurance hoje em dia no mercado de trabalho, eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque felizmente pela atividade, obviamente, infelizmente pela cobrança, que acaba acontecendo dentro de tudo isso que a gente está falando, é um diferencial mesmo. Porque tem um pessoal na hora de contratar ou na hora de ver, dentro desses parâmetros que você disse de hábitos modulados, né? Dentro disso, uma das coisas que a gente precisa muito, seja o microempreendedor individual, que está na correria aí, na luta da vida, seja um trabalhador, seja a gente normal, a gente vive um tempo de muita produtividade, a gente precisa produzir muito. E no meio disso, eu queria conversar com vocês sobre disposição, no sentido de assim, as principais dicas para uma pessoa conseguir ter disposição durante o dia dela. Isso começando ali no café da manhã, passando pelas refeições durante o dia, o que você poderia dizer, doutora? É aquilo que você falou, é muita cobrança, um estresse crônico, e isso pode alterar vários hormônios, principalmente ali no sono, né? Que já são vários que começam a alterar. Então, eu acho que
tem que tentar começar o dia aí tendo uma exposição ao sol, ter uma boa organização das atividades, uma boa alimentação, com alimentos cada vez mais naturais, tentar diminuir alimentos industrializados, né? Ter uma organização aí na alimentação, né? Para conseguir fazer umas boas refeições estruturadas, né? Uhum. E tentar dosar isso daí, a atividade física, o descanso, que é super importante para a recuperação muscular. Uhum. E o sono, né? Então, tentar fazer uma higiene do sono, reduzir o tempo de tela, tentar diminuir a luz à noite para começar a ter uma ação aí da melatonina que vai estimular o GH. E se você tiver um sono profundo também vai aumentar a testosterona. E daí você tem menor pico de insulina, menor resistência insulínica. Então, acho que ficaria aí a alimentação, o sono, Uhum. a atividade física, o descanso e a organização, né? E a Da queixa, rotina. acho que a queixa mais comum que a gente tem no consultório hoje Ah. é a questão de fadiga, né? É exatamente isso. O paciente chega com aquela coisa que ele acha que tem alguma coisa errada, que o organismo dele realmente tem, porque ele não se sente bem. E eu acho que passa por tudo isso que a gente está falando. Acho que são essa cobrança do dia a dia, essa hiperprodutividade, a pessoa não desliga, não consegue parar para ler um livro, não consegue fazer uma atividade física regularmente, a alimentação, ela não se preocupa, não tem uma rotina, né? Come a hora que dá. Então, isso logicamente vai acarretar toda aquela bagunça hormonal que a gente falou no começo, Uhum. e isso vai levar a um quadro de fadiga. Então, muitas vezes o paciente vem buscando uma vitamina para Milagre. voltar a energia. Exato, Não vai ser a vitamina B12 nem a D que vai Sim, trazer a vontade dele de volta. Ele precisa melhorar os hábitos. Essas vitaminas, lógico, que a gente tem que repor quando sim, indicado, verdade. mas tudo passa por isso aí, da gente tentar ter essa rotina. Pedro, você falou, você me deu um gatilho aqui, que em UBS a gente vê muito isso, porque tem muita gente que vai na farmácia e infelizmente faz a aplicação de B12 tô fora de critério, em direto, doses não altas, tô assim, tô meio fraco, tô fadigado, tô com a sensação, vai lá e toma direto, assim. direto, direto, para ver se... Então, E esquece de melhorar várias coisas, né? É, Principalmente o meu ali. pai, ele é médico também, acho que ele ah, já tem uns 50 anos de formado, né? certo. E eu lembro quando eu fazia plantão, que ele me dava umas dicas, tal, que eles faziam 3 injeções de B12 Certo. na semana para o paciente que chega lá no pronto-socorro fadigado. Eu falei, Aham. Uhum. mas por que isso? Então você vê que é uma prática super antiga, Certo. Exato. mas hoje em dia isso meio que viralizou, né? Uma coisa que a gente vê que está de uma forma assim muito exacerbada, e a gente vê que não vai trazer tanto benefício. Inclusive, a gente tem uns colegas dermatologistas que relatam para a gente que o paciente às vezes tem até efeitos colaterais, né? A hipervitaminose não faz bem, né? Pode ter Uhum. erupção cutânea, vários efeitos Hum. colaterais numa hipersuplementação. Show de bola. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, pessoal, o importante é que a doutora Paula e o doutor Pedro, eles residem em Araras hoje, atendem lá. Depois vou deixar as redes sociais deles aqui também para vocês seguirem lá. Doutor, eu ia falar um pouquinho sobre a nova diretriz de hipertensão, só para o pessoal, pincelando assim, doutor, só Uhum. para o pessoal, para a gente fomentar. A ideia principal da Robora realmente é chamar a atenção para as pessoas em relação ao longo prazo. Sei que Uhum. parece uma coisa batida, e no meio disso a gente busca fomentar essa longitudinalidade, seja na UBS para quem frequenta o UBS, seja para ambulatório para quem frequenta ambulatório, e seja para quem vai para consultório e tal. E dentro dessa longitudinalidade, o senhor podia falar para a gente sobre algumas, as principais mudanças da diretriz de hipertensão? Agora em 2025 a gente teve atualizações de várias doenças crônicas aí, tanto diabetes como hipertensão, como insuficiência cardíaca. Então, ficou de uma forma mais, as sociedades estão muito práticas, né, fazendo uns guidelines bem práticos para o médico se guiar
e tentar facilitar, né? Tentar uniformizar a conduta no tratamento dessas patologias. Uhum. Em relação à hipertensão, o que chuveirou aí na mídia, até de uma forma sensacionalista, é que o 12 por 8 E não no é mais consultório normal. também, né? Que o- Muito- Essa é a dúvida. É por isso que eu. que- É Vocês por isso também que eu. estão passando por isso Exato. muito, né? Então gerou uma Nós polêmica estamos. aí. Na verdade, a diretriz americana já há um ano atrás já pôs os níveis de hipertensão Uhum. continuam sendo 14 por 9, maior ou igual, isso é hipertensão, que tem que ser medida de preferência em duas situações diferentes, não na mesma consulta, para fazer esse diagnóstico. Então, isso não mudou. Uhum. O que a diretriz alerta para o profissional Uhum. é para a gente tentar observar aqueles pacientes com alto risco cardiovascular, um paciente diabético, dislipidêmico, ou que já teve um problema de AVC ou de infarto, para a gente ficar atento no Uhum. paciente que começa a fazer um 12 por 8, para a gente começar medidas de estilo de vida para esse paciente. Então, a ideia da diretriz é a gente antecipar mudança de estilo de vida para que o paciente não se torne hipertenso, mas o 12 por 8 continua sendo normal. Certo. Então, Isso é uma coisa que realmente muita gente na UBS lá, eles chegam perguntando mesmo, sim, doutor. porque a mídia saiu de uma forma meio sensacionalista que o Uhum. 12 por 8 deixou de ser normal. Não deixou de ser normal, continua sendo normal. E é legal para fortalecer essa questão da longitudinalidade do paciente. Uhum. Tem alguns médicos que não gostam de duas palavras, longitudinalidade, não é os médicos, mas a forma de encarar, e resolutividade, que são palavras que às vezes o médico mais novo se prende nisso, né? Uhum. E nem sempre os mais experientes eles já têm noção de como vai ser o caminho daquele determinado paciente, ou já sabe como aquele paciente chegou até ali e vai caminhar. Mas no meio disso, eu só estou falando isso porque é, como é difícil de manter adesão a tratamento em polifarmácia. E aí vale para Muito. pressão, aí vale para dislipidemia, vale para obesidade. Eu ia só perguntar para você, doutora, qual que é a melhor forma de a gente, primeiro como médico, né, e também às vezes como paciente, de manter essa adesão ao tratamento. Que isso eu acho que é um desafio, porque o protocolo está lá, né, as prescrições às vezes estão lá, mas às vezes manter o paciente. Isso também vale para o endurance, que a gente estava falando aqui do cara ir, do cara fazer e tal. Que a gente poderia, como que o paciente pode ver, ou como que a gente pode fazer para essa adesão ser mantida, de Eu acho fato? que a principal coisa é a modificação de estilo de vida. Tá, Se for pensar num paciente com diabetes, certo. hoje já é comprovado que uma perda de 15% do peso, ele deixa de ser diabético tipo 2. Certo. Então, às vezes ele faz uso de tantos medicamentos, se ele começar a mudar o estilo de vida dele, com uma alimentação adequada, uma prática regular de exercício físico, uma perda de 10% do peso, as medicações já começam a reduzir. Uhum. E para nós, hoje, há 10 anos, o tratamento do diabetes mudou muito. Hoje em dia temos medicações realmente efetivas, de posologia mais fácil e Certo. que elas realmente resolvem, que elas têm uma boa resolutividade com diminuição de risco cardiovascular. Certo. E hoje, a gente estava até conversando agora no Uhum. congresso de endócrino com um colega nosso, e ele falou que antes tinha, nas faculdades, você tinha ambulatório de pé diabético. Certo. Hoje em dia, você não vê mais o paciente evoluindo para isso, né? Como evoluir o tratamento do diabetes. Uhum. Então, assim, para tentar a adesão ao tratamento, acho que é muito importante, mas Certo. tentar a mudança de estilo de vida Perfeito. para ele conseguir usar menos medicações, né? Sim, Acho. o que até nas diretrizes, as diretrizes elas focam muito isso hoje,
de pôr o paciente no centro da meta, né? O tratamento individualizado. Então, a gente tem que encarar o paciente de uma forma holística, né? Que é fala. Então, não é só a gente ver a nossa especialidade, não, tem que ver o paciente como um todo e por que que às vezes a gente não está conseguindo atingir o nosso objetivo com o tratamento. Então, não é só o tipo do remédio que ele está usando, não é a hora, e lógico que isso importa, mas é ver todos os fatores associados, psicológicos, que podem estar envolvidos no paciente de uma forma holística para tentar entender por que que a gente não tem a meta terapêutica. E falando em meta também, Uhum. só para corroborar com o que você disse, Hum. que, por exemplo, no paciente diabético, que a gente sabe, no paciente idoso, frágil, por exemplo, Certo. a gente tem metas diferentes, a gente é mais tolerante com o tratamento, porque a gente sabe que ser muito intensivo nesse paciente não vai trazer benefício. Você pode trazer mais efeitos colaterais de uma polifarmácia do que, às vezes, deixar ele com uma doença não tão bem controlada, mas que não vai gerar tanto malefício para aquela qualidade de vida que ele tem naquele momento. Perfeito. Sim. Porque essas medidas, a gente metrifica tudo hoje em dia, né? Então, alguns pacientes chegam com métrica no relógio, métrica qualidade Sim. de sono, chega com a métrica de horas, doutor, dormi tanto, doutor, comi tanto, doutor, né? Só que também eles metrificam perda de peso. Então, só para servir como alerta e para a gente caminhar para o final, doutora, não tem nenhuma relação no momento. Claro que isso envolve a questão psicológica de cada um, mas esses medicamentos novos não tem nenhuma associação com o excesso o paciente querer perder peso cada vez mais. Esse tipo de associação você vê muito no consultório ou isso não acontece tanto? O que eu vejo hoje é uma revolução, assim, de um paciente que muitas vezes passou muitos anos tentando perder peso e agora ele consegue. Então, eu Legal. acho que muitos ficam muito satisfeitos e conseguem. Eu acho que se você conversar com o paciente, tiver uma consulta regular, e conseguir que ele mude os hábitos, você consegue muitas vezes até tirar essa medicação depois de um tempo. Então, eu acho que eu acho que tudo é ter essa conscientização aí de mudança de estilo de vida, para você não prolongar muito. E a gente tem, às vezes, como metas aí uma redução. Hoje em dia a gente fala em obesidade controlada. Então, um paciente com IMC acima de 40, se ele perde 15% do peso, ele já tem a obesidade controlada. Então, as nossas metas são metas reais para o paciente controlar a doença e você pode manter ou não a medicação. Agora, os extremos, eu acho que podem ocorrer e muitas vezes a gente tem que identificar isso. Eu acho que é muito importante o médico identificar e tentar modificar isso, às vezes, com um tratamento psicológico, com uma equipe multidisciplinar, para orientar em relação à alimentação, em relação a uma terapia, né? Para a gente não extrapolar muito esses limites, né? Acho que é... Maravilha, doutora. Caminhando para o fim, quero deixar de orientação. Pessoal, não deixem de fazer a continuidade de todo o tratamento que vocês iniciarem. E, dentro do alerta que o Dr. Pedro disse, mudança de estilo de vida tem um impacto fundamental na obesidade, no estresse, na forma como você lida com os seus desafios, na forma como você lida com as coisas da sua vida, tá? Eu queria agradecer novamente aqui, doutora, obrigado. Muito obrigado por ter vindo, doutor, obrigado. Estamos gravando num sábado cedo, eles saíram lá de Arara, a gente grava aqui em Piracicaba. Obrigado mesmo, viu, doutora? Obrigada a vocês. Estamos aqui com a Robora. Foi muito, muito legal, né? Foi um prazer estar aqui, Vitor. Muito Valeu obrigado demais, pelo doutor. convite. Tenho certeza que seu programa vai estourar. Aí Valeu. Mas eu fiquei muito Vocês feliz que merecem, viu? vocês foram os primeiros e toparam de cara sensacional. E, gente, dentro desse caminho da busca do longo prazo aí, eu queria pedir para vocês seguirem, compartilharem, clica no sininho do canal, isso ajuda muito a gente que está começando, tá ok? Até mais.